Subprefeitura em Ação, acompanhando o subprefeito Perivaldo Oliveira Santana com o aluno Marcos Michel da Escola Marquês de São Vicente, que hoje, no dia 15 de novembro, veio falar sobre política com o nosso subprefeito. Marcos, bom dia. Bom dia. Olá, sou Marcos Michel da Escola Marquês de São Vicente e hoje estou aqui na subprefeitura com o subprefeito Perivaldo Oliveira Santana do distrito da área continental e hoje vou fazer 10 perguntas sobre a participação política. Bom dia, Marcos. Bom dia, Marcos. Você? O que é participação política? Então, Marcos, primeiramente quero te agradecer por você ter nos solicitado aqui de estar respondendo esse trabalho escolar. Quero parabenizar também toda a sua escola, que é a Marquês de São Vicente, o professor, também todos os alunos que faz parte lá, compõem com você, que conforme as perguntas às vezes possa sair positivo, vai ser bom para vocês, e eu vou torcer por que esse trabalho dê tudo certo e que você possa ser o vitorioso lá com o grupo, tá bom? Então, Marcos, hoje a participação política, se você for ver bem, todos os dias você faz ela no dia a dia e às vezes você nem sabe. Uma vez que você sai de casa, encontra o teu vizinho, dá um bom dia, você já está fazendo a política, né? Quando você encontra um amigo, ou então você marca uma reunião com um grupo de pessoas e você vai discutir futebol, discutir algo, você está falando também de política, né? Então, hoje, de alguma forma, o dia a dia nosso hoje é política, você acaba falando de política, né? Então, a participação política hoje todos estão envolvidos na mesma comunidade, no mesmo pensamento, independente da pessoa ter pensamentos diferentes, mas você se une àquelas questões sua com a minha e você leva em frente isso aí, participação política assim, no dia a dia nosso, né? Muito obrigado. E o que o senhor acha da participação dos jovens? A participação do jovem hoje é fundamental, Marcos, porque você hoje acaba, de alguma forma, trazendo o jovem para participar junto com a sociedade, e hoje a gente tem uma visão que o jovem hoje é o futuro da política brasileira, até porque quando você olha para a política um pouco atrás, você vê tanta coisa errada que a gente está cansado de ver hoje mostrando na televisão, e você começa a ter um pensamento hoje que as coisas vão mudar. Acredito que seja o primeiro passo nessa eleição, com mudanças se você for olhar aí, de 70% daqueles antigos políticos, então você tem hoje uma mudança extremamente alta. Isso é fruto daquilo que foi mostrado dos acontecimentos. Então, uma vez que as pessoas começam a participar, se envolver na política, você começa a tirar aquelas pessoas ruins que estão envolvidas na política. Então precisa sim, não só dos jovens, mas de todo cidadão participar da política hoje e tirar, como eu falei, de vez aquelas pessoas que usam a política para poder fazer coisas erradas, falcatrua. Então você precisa estar envolvido, e principalmente os jovens têm que estar sim envolvidos no dia a dia da nossa política brasileira. Os jovens no dia de hoje pode até fazer mudar, pode estar empatado e eles chegar e mudar. Sim, cada um tem o seu candidato, né? E você discutir política, às vezes, principalmente dentro da escola, eu estive até falando antes com você, quando você senta e vai falar de política na véspera de eleição, por mais que você não fala do candidato, as pessoas acham que é só por causa da política. Então a política ela tem que ser tratada no dia a dia, como eu te falei, reunir grupos, grêmios estudantil dentro da escola, amigos que gostam de participar de reuniões, discutir a política, estar envolvido nos segmentos do jovem. Então acredito que o jovem é o melhor caminho hoje para a nossa política. Como você acha que deve ser a participação política na atual sociedade? Hoje, Marcos,
Existe várias formas, além das já mencionadas, temos que atender os jovens hoje de uma forma, através do Conselho Municipal, direitos da criança, adolescente, e assim, consecutivamente, você vai estar trazendo o jovem para dentro da política, para que a gente possa, de uma forma, desenvolver a política junto com o jovem. Até criei um projeto aqui, Marcos, dentro da subprefeitura, ao qual o jovem tem um dia aqui na subprefeitura e conhecer o dia a dia de uma subprefeitura, que às vezes a pessoa olha e qual a participação de um vereador, qual a participação de uma subprefeitura, de uma secretaria de saúde. Às vezes eu estou aqui com você, passa alguém e vê o vereador, subprefeito Perivaldo, e aí eu tenho aqui dentro da subprefeitura um segmento, o que eu posso atender. Se você chegar lá na Secretaria de Saúde, ele vai tratar só de saúde. A gente tem aqui na subprefeitura um trabalho voltado para a manutenção da área continental. Então você precisa pegar a pessoa exata, falar de esporte, você tem que pegar o secretário de esporte. E aí você consegue desenvolver um bom trabalho, que é o que o cidadão precisa, o atendimento da política, dos órgãos municipais, com todos, não só com o jovem, mas com todo a sociedade. Você apoia as manifestações LGBT sobre a política? Temos sim outras, não só a LGBT, mas temos outras causas, né, e ideologias que a gente precisamos manter de todas as formas, independente LGBT, o respeito por todas LGBT, religiões, respeitando todas elas, e não porque você respeita e que você não tem uma admiração, que você não segue aquele caminho, ou que você também segue. Mas eu tenho que respeitar, independente do que você é e que você deixa de ser. Eu tenho que ter o respeito com você e você me respeitar. Então, eu respeito todos os segmentos religiosos, LGBT, que seja, eu respeito e tenho sido respeitado também por eles, porque o respeito você traz quando você também dá esse respeito às pessoas. Então, eu tenho uma admiração imensa por todos os grupos religiosos, LGBT, os jovens que se agregam dentro da política, e você tem que escutar todos eles, que cada um tem um pensamento, cada um luta pelos seus ideais. Tem uma ideia. Uma ideia. Então você tem que juntar essas ideias, pega as ideias do LGBT, a ideia dos jovens, qual eu estive falando com você também, de se envolver. Depois eu vou te apresentar aqui um trabalho que tem aqui aqui da área continental dos jovens, envolvido na política, que luta, que briga, que discute, que vai para cima, porque eles, daqui 5, 10 anos, 20 anos, é vocês que vai estar aí. De repente hoje você está aqui fazendo uma entrevista, amanhã você vai estar aqui sendo entrevistado, né? Ou está aqui como um vereador, como um subprefeito, e assim você precisa se destacar dentro desses jovens. E quais são os principais problemas do sistema político? Tem vários problemas hoje, mas o principal hoje, que eu acredito, da nossa política brasileira é a corrupção. A corrupção hoje é o que mais causa problemas para a nossa sociedade, para todo o grupo político hoje. Quando eu costumo até falar, eu não tenho vergonha de estar aqui na política, porque o tempo que eu estou até hoje dentro da política, eu nunca me envolvi com coisa errada, mas às vezes te deixa triste quando você começa a assistir televisão, você vê pessoas que estão envolvidas com isso, pessoas envolvidas com aquilo, e aí não só reflete naquela pessoa que está envolvida, reflete em todos, porque quando a pessoa olha que um está envolvido em alguma coisa, eles têm uma visão que todos estão envolvidos, que todos são a mesma coisa. Mas eu sempre digo, independente da política, você pode ter um bom comerciante, como você pode ter um mau comerciante. Você tem um bom aluno, como você pode ter um mau aluno, um bom professor, um mau professor, um bom médico, um mau médico. Então, em todas as classes você vai encontrar pessoas boas com pessoas ruins.
né? No meio de tudo isso aí, eu tinha uma psicóloga que ela falava, no meio de tudo isso, você tem 90% de pessoas de qualidade, pessoas boas. É que as coisas ruins, ela pega uma velocidade tão grande que quando você mostra uma matéria ruim, todo mundo compartilha isso aqui. Quando é as matérias boas, às vezes não tem a mesma divulgação. Por que é importante cada cidadão participar da política? Eu estava olhando. Isso. Pode fazer de novo, tá? Por que é importante cada cidadão participar da política? É importante porque para que todas as suas necessidades seja atendida participando, né, de conselhos, mulheres, idosos. Então é muito importante que todos estejam envolvidos dentro da participação. Até os que já se não quiserem votar mais. Então, ali no caso, quando você tem até uma certa idade, você não é mais obrigatório. Só que, por incrível que pareça, eu acompanhei nessa eleição as pessoas idosas indo votar, como assistir algumas matérias das pessoas com dificuldade até de chegar lá para votar. Mas a pessoa, ele tem um pensamento e ele quer ver o país melhor. Ele não pensa talvez nele, mas ele já pensa no filho, no neto. Então, se você tem um pensamento e você quer tirar aquela pessoa que não tem o pensamento, ele não é a pessoa indicada para assumir aquele cargo, vereador, prefeito. Você tem que ir lá votar. Se você não vai votar, como é que você vai poder contribuir para que aquele melhor possa assumir? Então, a participação, independente da idade, ele não é mais obrigatório, mas ele pode exercer a qualquer momento, está indo lá votar e declarando seu apoio ao seu candidato, quem vai melhor representar ele que normalmente aqui no Brasil são 4 anos, né? Representar o seu voto durante os 4 anos. Participação política só está ligada à votação? Não, acredito que não. Se tiver algum primeiro deles? O voto, ele é um dos meios para a gente escolher os nossos representantes, mas não é a única representação o voto. Tem várias outras que a gente possa estar enganjado no dia a dia. O brasileiro pode ser considerado um cidadão ativo da política? Sim. Veja, nas últimas eleições, de que forma que foi conduzido a eleição, né? O qual você tinha aí partidos antigos, partidos tradicionais, e você pegou um partido ali novo, da noite para o dia, se você for ver bem, se tornou um dos maiores partidos, talvez nem só do Brasil, mas talvez até do mundo hoje, né? Então, assim, a política, na realidade, cada dia ela tem uma surpresa, né? Então a gente precisa estar sempre preparado, né, dentro da política, para que os acontecimentos, por mais que se esperava uma mudança imensa nessa eleição, mas eu acredito que ninguém esperava tão grande da forma que foi essa eleição, as mudanças que ocorreu nesta eleição passada, né? Igual, de um dia para o outro tinha ninguém, aí depois da votação apareceu um monte de gente. O caso não vamos citar a partida aqui, que eu acho que não é o caso, mas aqueles grandes partidos que existiam, que todo mundo conhece, sempre disputava ali o primeiro, o segundo lugar, isso e aquilo, hoje você vê que caiu lá para terceiro, quarto, então precisa sim, de alguma forma, esses partidos aí, fazer um estudo de novo, discutir dentro do grupo, tudo isso é política, você vai estar discutindo o que eles erraram, o que está de errado. Não só eles, a população enxergou esse erro que estava acontecendo, de políticos antigos, de políticos
tradicionais aí, que talvez em algum momento já representou o nosso povo brasileiro, mas hoje no momento talvez a população entendeu que ele não representa mais, que quer pessoas novas, quer pessoas com outras determinação, com pensamentos diferentes. E assim, eu tenho certeza que aquele eleitor que votou hoje, falando no caso do nosso presidente, ele votou porque ele demonstrou uma mudança na política. Então as pessoas querem essa mudança na política. Se isso não ocorrer, vai ser uma decepção para a população que votou nele acreditando na mudança. Então ele precisa cumprir, não digo cumprir tudo aquilo que ele comprometeu, né? Que às vezes você acha que 4 anos é muito tempo, mas às vezes você não consegue colocar tudo em prática, mas precisa uma boa parte daquilo que foi discutido no dia a dia, que demonstrou, que caiu na graça do eleitor brasileiro. Então isso precisa ser representado hoje não, mas a partir do dia 1º de janeiro, durante os 4 anos aí na mudança da nossa política brasileira, né? O brasileiro pode ser considerado um cidadão ativo da política? Já foi feito essa pergunta? Já foi feito. Acho que foi feito. Acho que foi essa. É o que ele acabou de responder. Respondeu isso. Foi. Tá em qual essa daí? Essa daí foi Na 8. Na 8, então para 9. Vai para Agora vai para 9. Isso, eu respondi essa daqui, né? Isso, a 8. Aqui são 2 perguntas também. Tu acha melhor fazer só uma? Qual que é a pergunta? Aqui, o que são políticas públicas? Apesar que essas aqui, participação na política, tá, diferente. O que são políticas públicas? É melhor o que são políticas públicas? Qual a diferença entre política pública e política de governo? Vou fazer só essa pergunta. Eu acho que pode pular essa, faz nada, eu pula direto para a 10ª, porque essa aí, se você for ver bem, ele já respondeu lá no começo. É o mesmo assunto. É o mesmo assunto. É quase que... Não, faz 9, porque... Eu acho que é assim, não, Paulo. O que são políticas públicas? Qual a diferença? Então faz... qual a diferença entre política pública e política de governo? Tá bom. Entendeu? Porque aí, essa daqui é um pouco parecida, você vai ficar... Né? Qual a diferença entre política pública e política de governo? Política pública... Aí tu vai ter que mudar um pouquinho na resposta, porque eu estou respondendo... Não, a resposta, na realidade, está adequada. As 2 perguntas aqui não ficou, Paulo. Dá uma olhada aí. O que são políticas públicas? Praticamente eu não respondi aqui, ó. Qual é a diferença entre a política pública e a política de governo? Então, Marcos, política pública é tudo aquilo que você faz pensando no bem comum da sociedade, das pessoas, principalmente aquelas menos favorecidas, né? Isso são políticas públicas que você discute. E a política de governo são aquelas que são elaboradas pelos políticos, apresentada à sociedade, né? Então, essa é a diferença entre a política pública e a política de governo. A atual juventude participa suficientemente da política? Sim, eu acredito que sim, mas precisa esclarecer que eles participam mais de uma forma pelas redes sociais. E às vezes a expressão pelas redes sociais é boa, só que você precisa também participar no momento da decisão. Porque uma vez que você participa, depois que eu vou lá, apresentei um projeto, foi aprovado e posto, a pessoa vai lá criticar ou elogiar mais de uma coisa que já foi feita. Às vezes não dá para você voltar atrás. Então você precisa participar, não só pelas redes sociais, mas sim ir à Câmara Municipal, ir nas audiências públicas, participar das reuniões de bairro, na sociedade, nas reuniões
que seja ali de bairro, de escolas. Então você precisa fazer também parte das reuniões ali, pessoalmente. Essa semana mesmo participei de uma reunião que era para ter 48 pessoas. Na primeira reunião teve 48 pessoas. Quando eu fui para a segunda, que era a mesma reunião, só que cada um tinha que trazer uma proposta. Tinha lá 13, 14 pessoas. Então, para você ver, as pessoas que estavam envolvidas, que foi convidada a participar, já deixou de participar. Então você imagina as outras pessoas que estão ali afastadas, ele acaba se distanciando naturalmente. Então eu gostaria de pedir, e aí até um convite meu, de pedir que os jovens, os idosos, que a sociedade participe mais. Como exemplo, eu vou te dar um exemplo, a Câmara Municipal de São Vicente, às vezes é vazia. E aí tivemos uma decisão há 2 anos atrás, 1 ano, 2 anos, se não me engano, de mudar a sessão das 18 horas. Falando, pô, 18 horas não está vindo as pessoas. Vai mudar para as 3 da tarde. Decidimos, né? E, então, por incrível que pareça, tinha mais gente à tarde do que à noite participando. Então, assim, precisa estudar, ver as mudanças em conjunto com a sociedade. O estudo sobre a política é importante nas escolas? Sim, é importante dentro das escolas, através dos professores, através dos alunos mesmo ali, que engancha um projeto, não só de política, voltada diretamente para a escola, mas política que agrega toda a sociedade. Então, hoje você tem uma educação que você é considerado dentro da família, dentro de casa, começa dentro de casa, e depois estendido através dos professores que conseguem conduzir de uma forma. Então, hoje a escola é um dos instrumentos que deve ser usado para a nossa sociedade, sim. É um dos meios mais importantes. Mais importante, o qual você tem aí todos os dias, varia de escola para escola, mas você tem lá 1000 alunos numa escola, 1500 em outra. Então você imagina que dentro de São Vicente você deva ter aí, não vou te falar o número exato de alunos, mas acredito que tenha na rede aí em torno aí de 70, 80 mil alunos, né? Então você imagina a participação, e você pode ter certeza, quando você chama um pai para uma reunião de qualquer um outro segmento, muito pouco acompanham, mas quando um professor ou um diretor convida os pais para uma reunião de alunos, os pais participam, porque o pai quer o bem do seu filho, do crescimento, do desenvolvimento. Então, quando você vê um evento da escola, você vai ver os pais ali junto. Então, você precisa fazer com que a escola conduza de uma forma que, logicamente, tenho que parabenizar professores, diretores, dirigentes, funcionários, porque hoje não é fácil você lidar hoje dentro da escola com 1000 alunos, professores que você vê, você não acredita, isso é aquilo que acho não, é um dever do cidadão ele respeitar o professor, para você chegar a ser qualquer uma outra profissão, que seja médico, que seja enfermeiro, que você seja um advogado, você precisa passar pelo professor. Então, qualquer um de nós, todos nós devemos respeitar um professor. Obrigado, senhor prefeito. Obrigado, Marcos. Obrigado pela oportunidade de ter deixado eu vir aqui logo em pleno feriado para fazer esse trabalho. E tenho a agradecer a aluna Tatiane, o aluno Eduardo Lopes e a aluna Ana Carolina e ao professor José Elisiário por ter passado esse trabalho. Obrigado. Marcos, eu que agradeço a você, tá? Fique à vontade, não só por esse trabalho, mas qualquer outro trabalho que você precisar, e pode ter certeza que não só da minha parte, como do nosso prefeito também, se fosse a necessidade de você ter convidado o prefeito a participar de uma entrevista dessa, de discutir, o prefeito também estaria aqui fazendo. Então estou aqui não só representando a área continental, mas a cidade de São Vicente, em nome do prefeito. Então eu quero agradecer você, a todos os alunos, os professores, não só da sua escola, mas de toda a rede municipal, estadual, que compõe hoje a educação do nosso Brasil. Obrigado a todos.